E aí, pessoal da Resenha do Bravo, diretamente aqui dos nossos estúdios na Vila Guilherme, São Paulo, capital, Brasil. Hoje nós temos uma celebridade aqui, gente. É o Cosme Brito, treinador de futebol, cara conhecido aí no mundo da bola como ninguém. Vamos saber tudo desse cara, a história dele, o conhecimento dele, que ele vai te ajudar. Você que é garoto, presta muita atenção no que ele vai falar pra você. E aí, Cosme? Tudo jóia? Você tá bem, meu? Satisfação estar aqui com vocês. Legal, muito bom. Show de bola poder participar aqui. Obrigado pelo convite, né? Preparado aí pra sabatina? Preparado. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer tipo um bate-bola. Você vai gostar. Nós vamos dar risada, tem muita história. Hoje sobrou um tempinho, né, Cosme? Pra nós temos aí uns 40, 50 minutos, né? Hoje já fizemos uma correria danada, mas graças a Deus, né, tá dando tudo certo. Tem novidade aí pra frente? Temos novidades. A galera vai acompanhar aí. Tem novidade aí que a gente vai... Mas não pode falar ainda? Não pode falar ainda. A gente vai... O pessoal, pelas redes sociais, eles vão saber. Tá bom. Mas teremos novidades. Vamos lá, cara. Assim como eu, apesar de já ser muita coisa da sua vida, que a gente tá junto há muito tempo, mas o nosso público lá, o público da bola, molecada. Cosme, conta aí como que tudo aconteceu na sua vida, cara. Como que você veio parar no futebol, veio parar no esporte. Sei que você tem uma formação acadêmica, é treinador licenciado pela CBF, CREF, tem tudo que se precisa. Mas aí, conta a sua história aí, vamos lá. Bom, a história é paixão pelo futebol, né? Desde de criança. E aí a gente vai seguindo naturalmente, né? 7, 8 anos, vai subindo de categoria e tudo mais. E alimentando o sonho, né? Lógico que chega um momento da vida que você vê que não é tão simples, e você começa a cair na real, tá? Mas eu, assim, fiz base, passei por São Caetano, 17 até 19, cheguei a treinar num grupo profissional do Jabaquara, acho que em 96, se eu não me engano, tinha 19 anos e tal. Só que a gente sabe que 20, 30 anos atrás você tinha que trabalhar, né? A coisa de futebol não era para qualquer um, tinha que ajudar a família. E aí meu pai falou, não, Cosme, preciso de você aqui em casa, você tem que trabalhar para ajudar em casa. E aí comecei a trabalhar com 20 anos em escola de futebol. Auxiliando, ajudando e aos poucos, né, pelo que eu conhecia, eu caí numa equipe muito boa. Eram vários, assim, ex-atletas profissionais que me ajudaram na ocasião. Mas eu sempre fui um cara que nunca tive preguiça de trabalhar. Então, naquele início, o pessoal falava, Cosme, faz isso. E aí, fui fazendo, cada um tinha um estilo, né? Cada professor tinha um estilo, tinha o professor disciplinador, tinha o professor que era mais tranquilão, tinha um professor que conversava mais, então eu fui pegando uma mistura de cada um desses. E aí, hoje eu tô, né? Isso eram mais ou menos eram 20 anos. E aí foi escolinha de futebol, aí depois começamos a desenvolver, isso no society, né? Depois começamos a desenvolver o trabalho no campo, né? Que eu sempre gostei de campo, aí, mesmo a turma treinando no society, na ocasião a gente trazia eles para jogar no campo. E aí vai, 25, 30 anos, vamos trazer para o campo o grupo. E aí, eu não lembro, mas mais ou menos 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, eu, com o meu amigo Fábio Stavarengo, vai acompanhar também, vai ver, a gente, tipo assim, mano, vamos montar uma equipe de campo. Aí nós começamos a desenvolver o trabalho de campo, só que fora da escolinha, e aí falei, vamos fazer o nosso. Aí começamos a fazer o trabalho de campo, e aí estamos até agora. Aí foi aperfeiçoando, né, que nem curso, educação física, agora no caso da obrigatoriedade da licença, então a gente fez licença C, licença B, e agora a parte da novidade é licença A e buscar a Pro também, né? Ou quem sabe no futuro até uma licença internacional, por que não? Então, e agora estamos aqui.
trabalhando com futebol até hoje. Desde Legal. sempre. Se fosse assim por base, eu tenho mais ou menos esses números. Quantos meninos você acha que você já treinou desde quando você começou? Chutando. Caramba, chutando aí, sei lá, vamos dizer umas 5 mil crianças por aí. 5 mil crianças. Juntando tudo desde quando eu iniciei, pô, são quase 30 anos, né? Trabalhando. Então, eu posso dizer que, na verdade, se eu ver ano, a escola com 400 e pouco, acho que 5 mil estou sendo modesto. Eu também acho. Eu fiz as contas, eu e a Franceli um tempo atrás aí, quando a gente estava lá no Nordeste. Até há 3 anos atrás foram mais de 10 mil. Então. Mais de 10 mil crianças, é criança pra caramba. E muito perrengue nessa. Mas, e aí, muito perrengue você teve? Mas, ixi, tem histórias bacanas, tem histórias que hoje os atletas, assim, a gente recebe o agradecimento, a gratidão em forma de agradecimento, né? Encontra atletas que estão no profissionais, ou mesmo não só atleta, mas a gente também encaminhou muito jovem. Então, porque eu gosto de trabalhar como espelho. Então, por exemplo, transmitir para a criança, para ele ter um incentivo. Pô, se eu não for jogador de futebol, mas caramba, professor Cosme, pô, um cara bacana, ensina, poxa, eu quero, de repente, ser igual a ele. Porque a criança vai se espelhar. Sim. Então, ele não está trabalhando não está jogando futebol, mas ele está no futebol. Porque hoje, ainda mais hoje que aumentou muito vamos dizer assim, as áreas para o futebol. Então, hoje ele pode ser um professor de educação física, ser um preparador. Pode ser um médico, por que não? E ser um médico do clube. Pode ser um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo e trabalhar no clube. Então, eu acho que nessa caminhada aí a gente encaminhou muitos, não só para jogar, mas para a vida. Então, a gente encontra inclusive vários, né, que estão na área, estão no futebol. Inclusive eu recebi semana passada mesmo uma mensagem pelo Instagram de um ex-atleta, pequenininho, há 5 anos, e hoje é preparador físico. Então, até me agradece. Pô, professor, espero um dia trabalhar com você. Falei, por que não? Vamos ver. E a ingratidão? Tem? Puxa, é um sentimento que a gente ensina. A gente ensina. Tudo bem que a educação deve vir de casa. A educação deve ser feita em casa. Mas lá dentro do campo não tem jeito, a gente tem que ensinar também. Faz parte do nosso papel, ensinar. E o sentimento da pessoa não dá pra gente controlar. Esse que é o problema. Então a gente não sabe o que a pessoa está sentindo. E às vezes, por mais que a gente faça por aquele jovem ou por aquela pessoa, a gente nunca sabe qual vai ser a retribuição. E infelizmente um dos sentimentos que passa pela nossa vida é a ingratidão. Às vezes a pessoa te ignora completamente. Infelizmente. Gratidão tem, mas a ingratidão é muito maior. Infelizmente. Eu acho que você deve ter tido essa experiência de ingratidão, de pessoas que simplesmente você não existe para aquela pessoa. Principalmente, muitas vezes, quando está no degrau acima, né? De repente o atleta profissionalizou, está na Europa, esquece. Quem é o Wagninho, o professor Wagner Bravo, quem que é o Wagninho? Quem que é o professor Cosme? Não sei, não conheço. Isso é um sentimento que infelizmente é do ser humano, não dá pra gente controlar, né? Infelizmente, mas tem demais. E acontece muito, gente. Vocês não fazem ideia. Eu já tive... Porque assim, quando você faz trabalho pelo amor, como nós fazemos, o Cosme é um cara que eu conheço diariamente, né, Cosme? A gente fica muito tempo junto e tal. Você vê o menino lá humilde, e você ajuda porque faz parte, né, do trabalho, e aí pega o empresário proíbe o jogador de falar o nome de onde ele veio, das raízes onde ele veio. Isso acontece muito, aconteceu já centenas de vezes comigo, né? Por mais que a gente tente, né, explicar que tem a lei do retorno, né? Quantos jogadores que eu treinei que quando estavam no auge, nunca tive hábito de pedir nada, eu sempre falo ainda hoje,
E às vezes o cara te vê, ele te esconde achando que você vai pedir alguma coisa e tal. Ó, gente, mas muita Acontece gente. demais. Muita gente, né? E tem as exceções, né? Que eu sempre falo em minhas palestras, não vou falar aqui agora para não expor ninguém. Tem as exceções, são pessoas que não deixaram de ter o caráter humano, né? Então é isso. Não, eu acho que a gente acaba trabalhando para as exceções. Isso. Porque as exceções, né, das pessoas, essas pessoas gratas conosco é que nos faz acordar para trabalhar mais, sabendo que tem gratidão, mas essas pessoas que são gratas é que impulsionam o nosso trabalho no dia a dia. A gente acaba trabalhando para eles. É o nosso combustível, né? Exatamente. É isso que... Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Ontem uma mãe me perguntou. E através dessa pergunta eu acho que eu levei uns 20 minutos para responder. O que mudou no futebol, cara, de 20 anos para cá? Na sua visão, o que era o futebol há 20 anos atrás e o que é o futebol hoje? E a segunda pergunta, que ela me fez também, é a interferência do pai. Até que ponto é bom e até que ponto prejudica? Essas são as duas perguntas que eu vou te fazer. Só? Preste atenção na resposta. Essa mãe estava inspirada, hein? Ela queria... na minha visão, tá? Voltando só um pouquinho na resposta anterior, que você falou de um sentimento de gratidão, uma das coisas que a gente tenta passar nos treinamentos, ou no convívio com os jovens, até mesmo com os pais, é resgatar ao máximo princípios e valores. E eu acho que um dos primeiros é respeito. Então, a partir do momento que uma pessoa, uma criança tem respeito, já é um avanço para nós, tá? Pô, a criança respeita o treinador, respeita o pai, respeita a mãe. Então, esse eu acho que é um dos principais sentimentos e que a gente tenta resgatar hoje em dia. Acho que isso se perdeu um pouco. E junto com a resposta sobre o que mudou, uma das questões tem a questão do respeito, mas assim, eu acho que a tecnologia criou algumas facilidades e o atleta hoje quer tudo para ontem, ou o jovem quer tudo para ontem, muito rápido, quer um retorno muito rápido, quer chegar no clube muito rápido sem passar pelas etapas de aprendizado. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar e também quando eu era jovem, a gente sempre correu, vamos dizer assim, sempre batalhou para alcançar. A gente tinha que treinar. Era sofrido, era difícil. Você tinha que pegar ônibus, o pai não tinha condição de levar você para um treino e depois ir buscar. Então, quando você é um pré-adolescente ou adolescente, você tinha que fazer isso. Então, a gente tinha que ou caminhar muito, ou pegar um ônibus sozinho, entendeu? Se virar mesmo, era como era feito. Passava por baixo da catraca, pedia para o motorista deixar entrar pela porta de trás, essas coisas. E aí hoje tem muita facilidade que o próprio pai, ele propõe para o jovem. Então eu acho que essas facilidades, essas comunidades, deixaram os jovens acomodados. Então eu vejo que se o jovem vai para o treino, ou quando ele vai para o treino é difícil, ele sente. Ah, não está no celular, está difícil. Ah, eu não consigo o resultado para ontem. Ah, o treinador não gosta de mim. Pô, uma raridade era o treinador conversar com você. Geralmente o treinador era só mandar e porrada, né? Era aquela coisa, o negócio era... Não tinha, como a gente diz hoje na brincadeira, era sem massagem. Então, hoje a gente também tem que tomar até muito cuidado para conversar com o atleta. Sendo que antigamente o treinador só não dava chicotada, né? Mas era linha dura. E quem queria vencer, batalhava. Entendeu? Então, acho que a tecnologia criou facilidades, na minha visão, e aí o jogador acha, ou o jovem acha, que ele não precisa treinar. É tudo fácil, e não é. Na verdade, você ser um atleta é o contrário, é tudo muito difícil.
Então você tem que batalhar. Aquela máxima de matar um leão por dia, quer dizer isso, de você batalhar todo dia, de você buscar todo dia, treinar todo dia. E não é fácil. E aí, essa tecnologia, na minha visão, tá? Trouxe muita facilidade. Mas facilidade fora do campo, mas sendo que no campo não é fácil. Né? Então eu vejo por esse lado, essa facilidade. E assim, o apoio do pai. Tá? No caso, a interferência do pai, né? Então vamos lá, a interferência do pai. Se o pai... Deixa eu dar um complemento. Claro. Na primeira pergunta, que eu acho que é legal, porque o cara que está assistindo lá está falando, pô, a tecnologia ela veio para facilitar para quem tem um cognitivo apurado. Opa, deixa eu usar isso aqui para meu benefício. E deveria ser assim, né? Muitas vezes não é assim. Vamos dar um exemplo aqui na Zona Norte de São Paulo. Quando eu era moleque, nós tínhamos 17 campos de futebol aqui na Zona Norte, entre Vila Guilherme, Carandiru, Vila Maria. Eu vou para os mais antigos que tiver aí, eu vou relembrar. Tinha o Campo do Vero, o Campo do São Sebastião, o Campo do Flor da Espanha, Folha da Paineira, Palmeirinha, tinha o Centro da Coroa lá embaixo, o Náutico, tinha vários campos. Então você tinha muita facilidade de chegar até o campo para você poder treinar, jogar bola o dia todo e tal, aquela coisa toda. Então hoje isso não existe mais. Né? Hoje os campos são, a maioria, grama sintética, mais aqui pro lado da Zona Norte e tal. Nesse pedaço onde a gente mora, lógico que ainda existe os campos de terra e tal, que eu acho legal o cara treinar no campo de terra. Porque hoje ficou caro você praticar o futebol. Nós temos escola de futebol, nós temos projeto social. Hoje, o aluguel de um campo gira em torno de R$ 1.500 por mês para você pagar. Então, uma hora por dia, né? Uma hora por dia. Uma vez por semana. Então, você tem que buscar recurso através dos pais. Uma chuteira que no passado custava 50, 100 reais, hoje é 300, 400, tem chuteira até de 3 mil reais. Uma bola hoje, o quanto é caro uma bola, né? Você vai comprar uma bola, você não paga menos que 300 reais, você precisa comprar várias bolas. Isso porque não é a bola de primeira linha, a bola de primeira linha do Paulistão que o pessoal vê aí é 600 reais. 600 reais. Então isso tudo dificultou na prática do futsal, do futebol. Lógico que tem os campos, tem as áreas públicas aí, mas mudou o comportamento. Hoje eu observo muito isso, que eu gosto, voltando lá na parte da tecnologia. Eu fui coordenador de esportes lá do Parque da Juventude, lá no Carandiru, e às vezes eu dou uma passada lá, eu vou treinar um garoto, fazer um vídeo e tal, para postar na página. Eu vejo as quadras vazias e os caras numa rodinha, tudo no celular. Jogando. Nem se fala, né? Só no celular. Só no celular. Então isso também mudou o comportamento, né? Que é a parte da tecnologia que você estava falando. Então eu vejo que hoje, para você praticar num nível mais elevado, você precisa ter recurso, né? Um professor hoje, não dá, a situação que o país vive, sei lá, e só fazer trabalho social, você precisa ter o seu ganho. Então eu acho que hoje as coisas se complicaram um pouco mais em relação a essa situação. Uma outra situação que eu vou te perguntar também, antes de responder sobre os pais, qual é a interferência europeia, no seu ponto de vista, em relação ao nosso futebol aqui da América? Se a maioria dos treinadores quer ser o Guardiola, se mudou a forma de se jogar, como que você enxerga tudo isso? Então, a gente ainda praticava futebol raiz, né, como a gente diz, né? De habilidade, de drible, de ousadia, né? A gente sabe também com a evolução dos atletas hoje em dia, ainda mais a evolução física, você hoje no campo você tem menos espaço para jogar. Antigamente você tinha, vamos dizer assim, o campo inteiro, os jogadores estavam no campo inteiro. Hoje a gente diz que joga assim 30 metros, né? Então você tem pouco espaço para jogar hoje. Então
Para aquele garotinho que tá nos assistindo, que eu sei que vão ter muitos, curte nós, compartilha, vamos imaginar que essa mesa aqui é um campo de futebol. Até poderia, a gente tem lá os quadros, né? Os quadros, as pranchetas, mas vamos imaginar. Quando a gente fala, eu ouvo falar muito na faixa de 30 metros. Lógico que eu sei, eu estou te perguntando como galera. Se eu fosse um internauta. O que é isso, 30 metros? Então, hoje também tem a nomenclatura, os termos novos também, né? Então, uma coisa simples que a gente fazia é aperta. O que seria apertar? Né? Você jogar, hoje se diz linha alta, pressionando lá no ataque. Então a gente falava aperta. Hoje é pressionar em linha alta. Então a linha alta é quando você está com o seu time avançado. Os 30 metros, imagine o campo, aqui a mesa, o campo, e você vai dividir o campo em 3, que mais ou menos a medida, 30 metros, mas assim, pode ser, vai 33 metros, né? Então você divide o campo em 3. Em muitas situações, você vai ver 21 jogadores nessa faixa de 30 metros. No espaço aqui de 30 metros. Isso. Então, por exemplo, o time está atacando, então nós estamos aqui. Dividiu aqui. Tem o meio do campo, mas a gente divide o campo em 3. Só vai ficar no campo adversário lá o goleiro. E muitas vezes ele está bem adiantado, inclusive. E os 21 jogadores vão estar no outro campo, praticamente lá na área. Por exemplo, a gente já viu o ano passado mesmo, o time do Corinthians estava defendendo com uma linha de defesa quase na marca do pênalti. E a outra linha de defesa fora da área, ali na meia-lua mais ou menos. E aí, o time adversário todo em cima. Então, por exemplo, você imaginar que você divide o campo em 3 partes, e aí você está com todo mundo em uma parte só do campo. Ou seja, nesse 1/3 de campo, que hoje fala 1/3, 2/3, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha alta, linha média, linha baixa. Então, é como se você dividisse o campo e jogasse em cima. É lógico, você tem equipe com qualidade, jogadores que entendem a proposta, jogadores que são dedicados, que acreditam no que você está falando e vão fazer. Você marca uma pressão alta, você rouba a bola ali, você está bem perto do gol adversário já, né? Um exemplo bem simples é o City. Tudo bem, o Fluminense, a proposta do Fluminense é sempre tocar a bola, mas você vê o City pressionou, roubou a bola perto do gol, aí já estava praticamente dentro do gol, né? Então aí envolve a qualidade. Você falou de interferência da Europa, envolve tecnologia também. A gente praticamente não via jogo europeu. A gente via a Copa do Mundo, né? A gente via, na minha época, a Bandeirantes transmitia o campeonato italiano. Mas era um jogo no domingo, então era muito pouco. Então hoje tem a facilidade. Hoje, na verdade, todo dia tem jogo e o pessoal, o celular, televisão, YouTube e tal, assiste o jogo de fora, entendeu? Apesar de o pessoal comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu, fala, pô, não tem mais condições. Eu não vejo por esse lado, até porque, o que acontece? Cada vez mais os times grandes europeus vêm aqui para levar os jogadores mais novos que nós temos. Ou seja, o Brasil ainda é um dos maiores exportadores do futebol nacional. Você vê brasileiro em todo lugar do planeta. Então, assim, apesar de toda essa evolução, tecnologia, o jogo, eu acho que a qualidade do futebol brasileiro, ou pelo menos dos jogadores em si, ainda pode-se dizer que é uma das melhores ainda do mundo, né? Uma pena que é lógico, o nível do futebol no Brasil caiu, porque os melhores já estão saindo antes, entendeu? Mesmo assim, ainda eu acredito que o futebol brasileiro ainda possa trazer grandes jogadores ainda. Legal. Entendeu? E os pais? Onde que entra os pais? Cara, os pais, assim... Tem cada história de pais. Então, a probabilidade maior é do pai ser ingrato. Então, por quê? O pai se aproxima do treinador como amigo. Ele, vou fazer uma aproximação com o professor, que o professor vai olhar pro meu filho. No inconsciente você acaba olhando, poxa, esse cara é bacana, tal. Um cara é sempre prestativo, é um cara que está sempre ali à sua disposição. Lógico, ele está fazendo isso por interesse, para que você cuide do filho.
Apesar que aqui, no nosso trabalho, eu acredito que no seu também, não é isso que interfere, a gente vai cuidar de todos. Tá? Mas no inconsciente você acaba vendo aquele menino, principalmente observando as dificuldades dele, e você cuidando dele. Pô, o pai é bacana e tal, me ajuda aqui. Você acaba dando uma atenção pro filho dele, você acaba dando... Não que você vai criar facilidade para ele, mas você vai ajudar ele como? Só de você ter mais paciência com ele, você já vai ajudar. Porque você pode simplesmente pegar ele e mandar embora. Vamos supor, esse menino não atingiu o nível que eu quero, eu vou mandar embora. Não, aí você tem mais paciência, você segura, você treina mais ele, você conversa mais com ele, dá mais instrução para ele, para que o futebol dele melhore, entendeu? Então, só que o pai, na verdade, ele só está te vendo como um degrau. E a partir do momento que ele passou aquele degrau, passou, ele esquece você. Por exemplo, o certo, na minha visão, era o pai perguntar ou conversar do que você precisa para ter um bom desempenho. Precisa de um calçado bacana, você precisa de uma roupa bacana, uma roupa de treino, uma roupa legal, precisa de um material bom, vou providenciar. Legal, isso. E deixar, no caso, os profissionais trabalharem. O que acontece? O professor, treinador, fala uma coisa, na maioria das vezes, o pai fala outra. Isso cria um trevo na cabeça da criança e ela não sabe mais quem ouve. Então ela não sabe se vai ouvir o treinador ou se vai ouvir o pai. E já aconteceu também aquelas coisas do pai que joga futebol de várzea, que acha que é um atleta e não sei o quê, e aí quer dar os toques pro filho, e não deixa o treinador. Já teve ocasiões de eu falar assim, então tudo bem, sem problema, leve o seu filho para treinar. Já infelizmente teve ocasião de eu ter que pegar o pai, pegar a criança, o jovem, pedir para se retirar do treino ou da equipe, porque por causa da interferência, sem falar na interferência no dia de jogo, né, que o pai fica gritando, o treinador fala uma coisa, o pai fala outra lá. E já teve ocasiões que eu também presenciei, não só comigo, mas de outros treinadores amigos, que o pai chegando a ofender o treinador. Entendeu? Então, e por outro lado eu vejo que a maioria dos atletas que eu treinei que virou profissional, não tinha interferência. Eu também. Não tinha interferência. Eu falo isso pra você. Não tinha interferência. Teve caso que era só a mãe, que a mãe fazia o quê? Deixava o atleta e ia embora. Trabalhava, tinha compromisso, sabe? Às vezes a mãe solteira e tal. E o menino treinava, virou atleta profissional. E aquele que o pai se acha entendedor, ou se acha que entende mais que o professor que está ali, que quer instruir, que quer falar, muitas vezes, na maioria das vezes, só atrapalha o atleta. Porque o atleta fica na dúvida, o que ele vai fazer? Pô, eu vou agradar meu pai ou vou agradar o treinador? Então é assim, na minha visão, o pai apoia, o que o menino precisa? Precisa disso, vou providenciar isso, vou tentar, e deixa o profissional desenvolver, trabalhar, e o menino executar. Se o pai pega muito no pé, interfere e tal, muitas vezes o atleta acaba respondendo pro pai, acaba ficando com raiva no jogo, no treino, e o que vai acontecer na maioria das vezes? O cara para. Parei, não jogo mais. Às vezes 16, 17 anos, o jovem não quer jogar mais. Vai estudar, vai trabalhar ou vai brincar de bola no final de semana. É isso que vai acabar acontecendo. E aquele pai que incentiva o filho, tem muito, que acompanha, quando o filho completa 16, 17 anos não vai, aí ele bota o menino para trabalhar, o menino deixou de se dedicar nos estudos para satisfazer às vezes a vontade do pai e entra no mercado de trabalho sem ter uma qualificação porque ficou... E o pai é o primeiro a falar que pro garoto ir trabalhar, que para ajudar em casa e tal, isso acontece muito também, gente. O que você é? Então, uma das coisas que a gente tem que conciliar, que eu sempre falo pros pais e para os jovens, primeiro, escola. Primeiro que a gente não admite nenhum atleta lá sem estar estudando. E a gente tenta conciliar os treinos com a escola ou com algum trabalho. É lógico que o pai aí ele está sendo no mínimo incoerente, né?